Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna. A lição é a 27, Liberdade em Jesus. E quem irá contribuir com o estudo de hoje será nossa amiga e facilitadora, Kelly Nascimento. Um bom estudo a todos. Uma boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui novamente para a gente estudar um pouquinho e dar continuidade, do livro Palavras de Vida Eterna. Que os nossos mentores espirituais estejam conosco para nos acompanhar nessa hora. Nós estamos na lição 27, com o título Liberdade em Jesus. Esse título é muito interessante, sabe, gente? Porque ele explica exatamente a diferença dessa liberdade, que às vezes a gente tem uma percepção bem errada do que seja liberdade, A gente às vezes confunde muito com a própria libertinagem, Então, durante o texto ele vai explicar direitinho o que seria essa liberdade. Essa liberdade em Jesus. Para a liberdade em Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Está em Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E logo após vem a explicação, o decorrer aqui da nossa lição de hoje. Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E aí eu até achei bem interessante essa foto aí, sabe, gente? Vocês estão vendo aí, acho que está do lado direito, Achei interessante, parece que a mão de Deus mesmo, de Cristo, nos libertando de todas as nossas angústias, de todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores. E essa liberdade, que ele fala, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a entender essa liberdade. Essa liberdade de você, esse livre-arbítrio de você poder escolher aquilo que você fará, as opções que você, as escolhas que você faz durante o seu percurso aqui nesse planeta de provas e expiações e aquilo que chega de volta para a gente. A gente aprende também que a lei da ação e reação ela não falha. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade para fazermos o que quisermos. Mas sabemos que as consequências elas vêm depois. Então, dependendo das nossas escolhas, das nossas opções, dessa liberdade de escolha, desse livre-arbítrio que a gente tem, que é muito interessante, quando a gente começa a entender esse livre-arbítrio, que a doutrina espírita nos explica muito bem sobre isso, a partir disso, a gente vai entendendo até onde eu escolho, até onde eu tenho a liberdade de desenvolver esse livre-arbítrio. Porque eu não posso esquecer também que o outro também tem o livre-arbítrio dele. Então, eu tenho o meu livre-arbítrio e o meu companheiro também, meu próximo, ele tem o livre-arbítrio dele. E através do meu, eu não posso invadir o dele. Então, esse livre-arbítrio que tanto se fala nos livros, na doutrina espírita, ele tem um limite. Ele tem um limite. A gente escolhe, por exemplo, na hora que eu vou plantar alguma coisa, eu estou escolhendo o que eu vou plantar. Eu faço a minha escolha, eu faço as minhas escolhas. Eu escolho ser feliz, eu escolho a vida que eu vou levar. Na medida que a gente vai vivendo o nosso dia a dia, eu vou fazendo minhas escolhas. Mas, na hora de colher, é diferente.
Daí o meu livre-arbítrio ele não vai funcionar nessa hora, não. Eu vou colher justamente aquilo que eu plantei, né? Eu tenho livre-arbítrio na hora que eu for plantar. Na hora de colher, eu vou colher o que eu realmente plantei, né? E é interessante que essa liberdade que ele fala aqui é uma liberdade com disciplina, é uma liberdade com consciência, é uma liberdade com uma maturidade juntos. E com uma responsabilidade. Então, é bem confortante a gente pensar assim, que a gente tem liberdade de fazer o que a gente bem entender. Mas daí, a gente entender que com essa liberdade, com as escolhas que eu vou fazer, o que eu vou ter de volta, através disso, eu começo a fazer minhas escolhas mais conscientes, através dessa liberdade, né? Então, não cabe mais a gente ficar só reclamando das coisas, de tudo, sendo que as escolhas são nossas, estão nas nossas mãos. E essas escolhas vai depender da evolução de cada um de nós que estamos aqui nesse planeta, de provas e expiações. Vai depender do estágio evolutivo de cada um. E quanto mais eu entendo a respeito disso, quanto mais eu vivo, eu estudo, não é só questão de estudo, né, gente? É questão de lição que a vida nos dá também durante o nosso dia a dia. Na doutrina espírita, a gente estuda, por exemplo, 2 tipos de inteligência. A inteligência intelectual e a inteligência moral. A intelectual é aquela que é mais fácil de você adquirir. Você pega um livro aqui, vai estudar a lição e você entendeu sobre aquela lição. Vou te fazer algumas perguntas e você entendeu sobre a lição. Certinho, é isso mesmo. Essa é a inteligência intelectual. E depois dela, vem a inteligência moral, né? A partir da intelectual, você vai caminhar para desenvolver, geralmente assim, elas deveriam andar juntas, mas na maioria das vezes elas não andam. E a partir da intelectual, você começa a desenvolver a moral. Em alguns casos até diferentes, porque tem pessoas que às vezes têm a inteligência moral mais desenvolvida do que a inteligência intelectual. Mas nós não vamos entrar muito nisso, não. Só para a gente saber aqui a questão da interpretação, né, para a gente entender melhor o que seria essa liberdade. Geralmente, quando a gente pensa, né, quando a gente vê essa palavra liberdade, assim, nesse estágio evolutivo que quase todos nós estamos, a impressão que se dá é daquela liberdade, assim, eu posso fazer tudo, né? Eu posso sair, eu posso fazer tudo que eu quiser. Isso é liberdade. Tem que aproveitar a vida. A gente não escuta muito assim? Eu tenho que aproveitar a vida, estou aproveitando a vida. Como que a gente aproveita a vida? Geralmente, essa liberdade a gente entende como uma liberdade assim, dentro desse mundo materialista que a gente vive, né? Eu sair, às vezes, para dançar uma noite inteira e ficar na gandaia, de repente, pode ser sinônimo de liberdade para mim. Mas essa leitura mostra para a gente que é exatamente o contrário. Essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, com maturidade, né? E a gente sabe que quanto mais a gente aprende sobre isso, maior vai ficando a nossa responsabilidade. Nós vamos nos libertando, essa liberdade vai chegando com uma amplidão muito grande, nós vamos nos libertando de muita coisa ruim que existe dentro de nós, e para um mundo mais tranquilo, mais ameno, né, com menos necessidade de tantas coisas. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo. E ele continua assim: e não são poucos aqueles que, na opinião terrestre,
definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Então, voltando aqui no slide anterior, né, desse revolucionário comum, né, Jesus sendo um revolucionário, sendo considerado um revolucionário, mas assim, na verdade, ele não foi esse revolucionário que a gente tem na nossa mente de uma pessoa que lutou com armas e tudo para conquistar alguma coisa, né, como a gente vê acontecer naquela época e ainda hoje acontece. Mas eu vejo, né, esse revolucionário como... Ele, na verdade, foi um revolucionário, mas um revolucionário que conseguiu agir somente com amor, com a ação dele, é lógico, né, com o desempenho dele para realizar a sua missão aqui, mas, na verdade, sendo um revolucionário do amor. Ele chegou e ele mudou tudo, né? Então, tem até alguns livros que falam aí que ele foi maior pedagogo, maior psicólogo, maior psicanalista que existiu aqui nesse planeta. E realmente foi mesmo, porque o tempo dele era curto, então ele tinha que vir e ele tinha que fazer essa revolução que seria uma revolução diferente, uma revolução sem arma material, né, que era uma revolução totalmente trazida com a lei do amor. É muito bonito, né, gente? A gente pensar nisso. O que ele conseguiu fazer, o que ele conseguiu deixar para nós, a revolução que ele fez foi através do amor. Realmente foi através do amor, né? E ele conseguiu. Não raro, pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Por que ele foi fiel cultor do respeito e da ordem? Porque ele recebia, né, esse respeito, essa ordem, porque, na verdade, ele passava para as outras pessoas, era realmente isso. Era uma disciplina, uma ordem, um respeito muito grande com o outro, um respeito até mesmo com a lei que já existia aqui quando ele chegou, né? Quando ele chegou, prevalecia a lei de Moisés. No entanto, se ele fosse esse revolucionário, né, que a gente está falando aqui, né, que a gente entende como um revolucionário, aquele que chega e, sei lá, promove até a guerra, ele teria sido contra, se realmente fosse esse revolucionário, né? Então, e não, quando ele chegou, já existia a lei de Moisés, ele sabia que já existia, mas, no entanto, ele não acabou com a lei de Moisés. Ele simplesmente veio completar, veio diferenciar um pouco, né? Veio trazer o amor dentro da lei que Moisés já tinha feito, né? Dentro da lei dele, da lei de Moisés. Então, é muito interessante. E isso prova para a gente o respeito com que ele teve com aquilo que já estava pronto. Ele não veio destruir nada, né? No Evangelho fala para a gente que eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir nada. Simplesmente completar e ajustar algumas coisas do que já estava feito. Que a lei de Moisés era a lei olho por olho, dente por dente. E ele veio mudar essa questão. Através de todas as circunstâncias,
vemo-lo interessado acima de tudo na lealdade a Deus e serviço aos homens. No serviço aos homens. Ele era um mestre, mas que, no entanto, veio a serviço do mestre, e a gente vê em várias passagens dele aí, ó, a humildade. E às vezes a gente vê essa humildade, né, gente? Vamos trazer para o nosso dia a dia, assim, fulano é muito humilde. Aí às vezes a gente tem como humilde na nossa mente aquela pessoa às vezes que não se veste tão bem, tem uma vestimenta, né, assim, mais simples, e a gente fala que aquela pessoa é humilde. Mas humildade não é isso. Humildade é a essência da pessoa, é aquilo que está dentro dela. Talvez aquela pessoa que esteja mais bem vestida, esteja mais, né, mais apresentável, ela pode ser até mesmo uma pessoa mais humilde do que aquela outra que a impressão que se dá é de humildade, e não é. Então tem isso também, essa humildade aí que ele teve é uma humildade interior mesmo dele, né, de saber que ele não era diferente, ele não se achava diferente de ninguém, não se achava acima daqueles que estavam seguindo, acima dos apóstolos, por exemplo. Não, ele se igualava a eles, né? Ele achava que estava tudo bem, tudo igual. Então, inclusive ele fala para a gente, né, que nós somos todos iguais, fomos criados simples e ignorantes, e para ele nós somos todos iguais. Somos todos iguais nas nossas diferenças. Então, através disso, a gente fica pensando, quantas vezes a gente se acha superior ao outro? Quantas vezes a gente se acha inferior ao outro? Não é? Então, a gente tem que começar a analisar isso também. Todas as vezes que a gente se sente acima e todas as vezes que a gente se sente abaixo, é sinal que alguma coisa está errada. Nós temos que tentar consertar esses sentimentos, já que, na visão dele, todos nós somos iguais. Então, temos que, pelo menos, tentar nos aparar, né? Não achar que a gente está superior, não achar que sabemos demais, que estamos superior às outras pessoas. E até o contrário também. Não ficar, né, com pensamentos achando que a gente está inferior. Que causa também, às vezes, a gente cai aí no processo de vitimismo, que também não é legal. Né? De achar que a gente não vale nada, que a gente não sabe de nada, que a gente isso, aquilo. Então, não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Então, quando ele veio, ele já sabia de tudo que ele iria passar. Já tinha concordado com tudo, talvez tudo não, mas a maior parte ele já tinha noção do que ele ia passar. Pelo estágio evolutivo das pessoas, de nós, vamos falar assim, que estávamos aqui na época. Então, ele aceitou de bom grado, sabia que ia vir, que não ia vir em berço dourado, ele ia ser uma pessoa humilde, para provar para os outros que, na verdade, a gente não precisa de muito. Inclusive, o que a gente está vivendo hoje é realmente para isso. Prova para a gente que a gente não precisa de tanto, nós precisamos de pouco. Nós precisamos de pouco para viver. E tudo que é excesso passa a nos atrapalhar. Então, nós temos que começar a pensar nisso, nos dar conta disso. Se nós seguirmos, né, o exemplo dele, de Jesus, a gente vê que ele não precisou de muita coisa. Aliás, bem pouco. Precisou de bem pouco. Então, muitas vezes, o que nos atrapalha são os excessos. A gente não precisa de tanta coisa.
nós precisamos do mínimo. E muitas vezes a gente está, né, encontra-se a sociedade numa correria, numa loucura danada, sem saber para que lado vai e, na verdade, para chegar aonde, com que objetivo. Por isso que hoje estamos dando essa pausa aí para a gente pensar um pouquinho em tudo que a gente está fazendo, a loucura que estamos promovendo nas nossas vidas. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Então, a gente vê aqui mais uma vez, né, a humildade com que ele sabia lidar com as coisas. Ele não exigia muito para poder amar aquele que estava perto, né? Ele simplesmente amava e aceitava, sabendo que cada um tem a sua demanda, cada um tem as suas dificuldades, os seus defeitos, vamos falar assim, e simplesmente aceitava as pessoas como elas realmente são. Isso é outra dificuldade que a gente também tem, né? Aqui, ó. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Porque sabia que não era. Ele também sabia o que ele ia encontrar. Não ia encontrar nenhum santo aqui na terra, né? Então, por isso que esse exemplo dele foi o maior que a gente teve. Ele aceitou e amou a cada um que quis estar perto, que quis aprender, sem cobranças e sem certidão de heroísmo. Então, não precisava provar nada para ele, ele simplesmente abraçava e aceitava. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência. Mas, em momento algum, persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. Então, trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, no simonismo e da delinquência. Mas, em momento algum, persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. Então, era o respeito mesmo que ele tinha, né, gente, por cada um de nós. E ele fala aqui até questão essa questão da igualdade. Aqui, para a gente, é difícil também a gente lidar com isso. Porque, geralmente, somos separados por classes. E o que está lá em cima tem que ser respeitado. E pronto. Então, como ele se igualava, ele não se achava que era mais que ninguém, né? Ele simplesmente se abria para aqueles que quiseram seguir. E aqueles que realmente quiseram. Porque, na verdade, também, ele não forçou ninguém a seguir. Ele não forçou ninguém a acreditar naquilo que ele estava propondo. Então, realmente, quem o seguiu, ele nem tinha tempo para isso. O tempo dele era pequeno para ele chegar e desenvolver a missão grandiosa que ele tinha, né? Então, aqueles que o seguiram eram realmente aqueles que quiseram seguir. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. No entanto, aquelas pessoas também que ele curou foi por puro merecimento também, né? Às vezes, quando ele curava, né, eles agradeciam, falavam, não, muito obrigada. Aí ele falava, não agradeça, foi a tua fé que te curou. Então, até nisso,
ele não se exaltava, né? Ele falava, foi a sua fé que te curou. Foi porque você estava preparado para a cura, porque se não tivesse, você não seria curado. No entanto, não foram todos que foram curados na época, né? Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Eu lembro de uma vez que fizeram uma pergunta para a madre, né, a Madre Teresa de Calcutá, e ela já estava nesse processo aqui também, né? Lógico que ela ainda não era um espírito angelical, mas era um espírito muito evoluído. E perguntaram para ela, né, o porquê daquilo tudo, o porquê dela largar tudo e viver só para ajudar, viver só para o outro. E a resposta dela foi o seguinte, que ela não via nada demais naquilo que ela fazia. Porque, na verdade, aquilo era natural para ela, né? Então, assim foi, ele nos ensinou dessa forma, ele trouxe para a gente essa naturalidade. Então, achei muito interessante quando ela, essa resposta que ela deu, né? Porque para ela realmente era uma coisa que era natural mesmo, ela não fazia forçado, virou um hábito mesmo e a rotina dela era daquela forma. Então, ela fez o que fez, né? Um coração imenso, ajudou milhões de pessoas. E na hora que vão perguntar para ela, ela acha que aquilo ali é totalmente normal, né? É natural dela. Quem dera, né? Se a gente conseguisse... um dia a gente vai conseguir, né? Mas era um espírito muito evoluído, o espírito da Madre. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Esse aqui pegou, hein? Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Sempre quando a gente faz, né, alguma coisa que a gente acha que foi uma coisa legal, que a gente está ajudando o outro e tudo, muito difícil a gente não esperar pelo menos uma simpatia, pelo menos um agradecimento. Muitas vezes a gente ajuda e fala, não, olha lá, fulano nem obrigado ele falou. A gente costuma falar assim, né? Então ele está aqui mostrando para a gente, né, sobre as suas ações, que a gente não precisa de fazer isso. Nós temos que fazer para o outro, mas nós estamos fazendo para a gente mesmo. Agora, se o outro agradeceu ou achou de bom grado que a gente fez e teve uma gratidão mesmo por isso, excelente. Agora, se não, isso aí já não é conosco, porque a nossa parte nós já fizemos. Agora, vai depender do andamento, da evolução, né, da consciência de cada um que estiver recebendo isso. Então, a minha parte, eu fiz. Então, é isso que a gente tem que entender, sabe, gente? Porque quando a gente começa a fazer sem esperar nada em troca, é muito interessante, porque de todo jeito a gente já sai ganhando. Porque esse não esperar nada em troca é o seguinte: quando a gente faz, vamos falar assim, uma boa ação para outra pessoa, pode ser que aquela pessoa não achou que fosse tão bom assim, né? Não teve aquela gratidão que a gente achava que fosse ter, certo? Mas, como eu já falei no início, a lei da ação e reação, ela não falha. Então, se hoje eu faço algo em benefício ao meu próximo, em benefício a outra pessoa, de toda forma eu vou receber. Eu já estou recebendo. Talvez não daquela pessoa que foi endereçada àquela ajuda, mas eu já estou recebendo da natureza, eu já estou recebendo do universo, eu já estou recebendo de Deus mesmo, né? A questão da gratidão.
Então, vamos esperar a gratidão que vem da natureza, porque não falha. O ser humano aí vai depender de cada um, da evolução de cada um. Se eu ajudei fulano, né, ajudei alguém, se ele não deu muita importância, não achou que fosse tanto, aí já vai ser dele, já não vai ser comigo mais. Minha parte eu já fiz. Só que o que a gente faz? A gente faz, se eu ajudei fulano quando ele precisou, então quando eu precisar, fulano que vai ter que me ajudar. E às vezes não é bem assim, porque a gente vai vivendo e a vida da gente é como se fosse uma roda gigante. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Uma hora eu ajudo, uma hora eu sou ajudada. Então pode ser que aquela pessoa que você ajudou naquele dia, hoje ela não vai estar disponível para você, mas com certeza outra pessoa vai estar. Só que a gente quer aquela. Eu ajudei, foi fulano, e quando eu precisei, fulano me ajudou. Não é assim que a gente fala? Só que, na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte, nós estamos fazendo para a gente. Eu estou fazendo para a minha evolução, para o meu engrandecimento, para o meu entendimento maior, para a minha tranquilidade da minha consciência. O outro que vai receber vai depender do estágio evolutivo que ele tiver. Não tem jeito, não tem como eu administrar isso. É eu fazer a minha parte, pronto, porque quem vai ter que lidar com isso depois sou eu, mas com aquilo que eu desenvolvi aqui. Não com o que o outro fez. O outro vai responder por ele. E eu respondo por mim. Então, eu vou fazer por mim. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. No entanto, quando ele estava na cruz, né, pediu a Deus para que perdoasse todo mundo, porque eles não sabiam o que estava fazendo. Eram nós mesmos, né, gente? Estava lá apedrejando ele. Mas, além de toda a ingratidão que ele recebeu, além de tudo que fizeram com ele, depois de tudo que fizeram, ele ainda pediu perdão por todos, né, pediu ao Pai que perdoasse a todos, porque eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Muito bonito, né, gente? Se a gente for tirar a base pela história de Jesus, eu vou te contar, é muito interessante, muito bonito, é muito amor envolvido nisso tudo. Grandes lições ele deixou para a gente. Até mesmo uma lição que eu falo que é a lição do desapego, porque apesar de todo o amor que ele tinha por todos nós, ele nos mostrou que a melhor forma de se viver também é nos desapegar. Primeiro, de bens materiais mesmo, nós ainda somos muito materialistas, muito mesmo. E segundo, das pessoas. Desapegar como? Aí a gente fala, não, mas desapegar, eu vou deixar de gostar. Não, não é esse tipo de desapego. É um tipo de desapego da gente amar, mas eu não querer prejudicar aquela pessoa que eu amo em situação alguma, por minha causa. Ele nos dá um exemplo de quando ele está lá com os apóstolos e esperando, né, para atender as pessoas, e aquela multidão esperando por ele, e chega sua mãe e seus irmãos, né? Aí vão lá avisar a ele, olha, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí ele fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí, quando a gente interpreta isso, a gente fala, não, puxa vida, né, a mãe dele, os irmãos dele lá de fora. E ele, falando isso, né, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mas é exatamente esse desapego que ele... por isso que ele falou isso nessa hora. Porque como ele tem, né, nós como uma família universal, não tem diferença se é mãe, se é irmão, se é discípulo. Como ele tinha todos como iguais de importância para ele, então não tinha essa diferença que a gente tem hoje, né? Eu tenho que defender a minha família, meus filhos, minha mãe, meu pai, tal, tal, tal.
ele já tinha essa visão da família universal. Se ele era filho do pai e todos são irmãos, né, ele tinha todos como verdadeiros irmãos, como a família universal, então para ele não tinha diferença. Se era a mãe, se eram os filhos, é isso que é realmente o desapego. Não que ele não amasse, mas ele amava como ele amava a todos, né? Um amor muito, muito além do que a gente pode imaginar. Aqui, do que a gente sente em quesito amor aqui na Terra, né? O nosso amor é bem mais diferente. O nosso amor é bem mais egoísta. Nosso amor é bem mais egocêntrico, né? Aí a gente fala assim, qual seria o amor maior que a gente encontra, mais puro, mais sublime que a gente pode encontrar aqui na Terra? Aí a maioria de nós fala, é o amor de mãe com filho. Esse é o amor mais sublime que a gente pode encontrar aqui. Mas mesmo assim, ainda cheio de egos, cheio de egoísmo. A questão da mãe, por exemplo, ela vai defender, às vezes, o seu filho e o seu filho. O outro, vamos no exemplo, né? Meu filho está brigando lá na rua, meu filho, criança, está brigando lá com a criança do vizinho. A mãe vai defender. Ela vai chegar com o amor que ela tem pelo filho, que a gente fala que é o amor verdadeiro, ela vai pegar e vai defender o seu, certo? E o outro, que se lasque. Então, tá vendo a diferença que a gente... o amor que a gente ainda consegue chegar nele é esse, ainda cheio de egoísmo, ainda cheio do nosso ego mesmo, não é esse amor universal, que a gente está muito distante ainda, né? Desse amor incondicional, desse amor universal, o amor verdadeiro, foi o que ele trouxe para a gente. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele. Livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Então, gente, olha que interessante. Quando ele começa falando da liberdade em Jesus, e aqui ele vem falar que ele, através de tudo que ele viveu, né, ninguém nunca viveu mais liberto, livre para continuar servindo e amando. Porque a essência dele ninguém ia tirar. Poderia fazer o que fosse, mas a essência dele, a liberdade que ele tinha, e a consciência que ele tinha, a maturidade que ele tinha, o amor que ele tinha dentro do coração, isso ninguém conseguiu tirar. Então, a liberdade que ele está falando aqui é essa liberdade também. É a liberdade até mesmo do pensamento, né? Poderiam fazer o que quisesse com ele, mas o pensamento e a essência, essa não foi mudada. Porque, na verdade, fizeram com o corpo. O espírito continuou. O espírito continuou a sua jornada do lado de lá, né? A gente tem a história, a gente tem a passagem do Mahatma Gandhi, que ilustra isso para a gente também, né? Como que ele conseguiu revolucionar também um país inteiro somente com amor. O tempo inteiro, ele foi julgado, ele foi condenado, mas ele, em nenhum momento, ele levantou um dedo para ninguém. Então, nós temos outros exemplos também bem próximos, bem interessantes para a gente poder estudar, para a gente tirar exemplo também, né? O primeiro é de Jesus, é lógico. Mas a gente tem vários exemplos aqui de espíritos muito elevados
e que vieram para poder ensinar mesmo a gente, para poder ainda continuar ainda a missão e mostrar ainda, continuar ensinando para a gente ainda que nós estamos errados. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas. Aqui ele vai diferenciar a relação da liberdade. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, sublime, do cativeiro consciente as nossas obrigações diante do Pai excelso. Olha que interessante, gente, a diferenciação que ele faz dessa tal liberdade. Essa liberdade que vem dessas paixões indomesticadas, e essa liberdade que vem, que é quando eu começo a seguir, pelo menos tentar a seguir esse caminho de Jesus. Porque aí sim eu começo a me libertar de várias algemas, de várias mágoas, de várias angústias que eu até então carregava. Muitas vezes até de encarnações interiores, né? Reencarnações interiores. Eu já chego com uma bagagem também, que aí tem que ser trabalhada também. Então, olha que interessante a questão da liberdade. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita, ela nos fornece essa liberdade a todo instante. Você escolhe. É você quem vai escolher. Você pode estudar e entender, para entender um pouco mais. Mas, na verdade, quem vai escolher o seu caminho é você mesmo. A gente vê também, até em consultórios mesmo, né? Eu trabalho como psicanalista, e a gente vê que essa liberdade, quando a gente consegue, né, mostrar para o paciente que ele pode ser liberto de várias coisas, é muito interessante, porque, na verdade, nós não damos conselho. Nós mostramos os caminhos e essa pessoa, né, o paciente, ele vai escolher, ele vai ter a liberdade de escolher qual caminho que ele vai achar melhor para ele. Então, é muito bonito também esse lado, né, dessa liberdade. E essas paixões aqui, né, gente, domesticadas, entra muitas coisas, né? No momento que a gente vive, né, aí entra paixões mesmo pelas outras pessoas, aí entra de tudo, né? Bebidas em excesso, cigarro, não só isso, mas as paixões mesmo que a gente tem dentro da gente, às vezes até de sentimentos mesmo, de orgulho, que tem que ser trabalhado também, né? Que são essas paixões indomesticadas também, pode entrar aí nessa questão também. E a gente fica preso nesses sentimentos. Então, quando a gente se liberta, é exatamente essa liberdade aqui que ele está querendo nos mostrar, né? Querendo fazer com que a gente entenda. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que eu quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que eu quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Por que favorece a loucura, gente? Porque, na verdade, eu tenho meu livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Mas nem tudo que eu quero me convém fazer. Certo? Então, isso é a questão da gente começar a analisar. O que eu quero, o que eu posso e o que eu devo fazer. Porque se eu for fazer tudo o que eu quero, eu faço o que eu quero e pronto, acabou. A gente escuta muito isso, né? Eu faço o que eu quero e daí? Gostou, não gostou, não gostou, não gostou. Só que a gente esquece desse respeito, é exatamente esse respeito
que ele está trazendo para a gente aqui hoje na lição, que quando a gente, esse faço o que eu quero, é exatamente a falta de respeito com o outro. Porque faço o que eu quero, mas eu não vivo sozinho. Se eu vivesse numa ilha isolada, tudo bem. Mas faço o que eu quero e aí passo por cima de qualquer um que estiver na minha frente. Porque essa frase, a interpretação dela é essa. Então, faço o que eu quero. Então, quer dizer, ninguém me faz mudar de ideia, passo por cima de qualquer um que se atrever a se colocar na minha frente e pronto, acabou. Para conquistar a minha felicidade. Essa questão é danada, né, gente? Porque hoje a gente vê muito se falar felicidade, felicidade, mas é tantas pessoas que estão buscando essa tal felicidade de uma maneira errada, que é aquela felicidade que eu tenho que a todo custo eu tenho que achar essa tal felicidade, eu vou passando por cima de todo mundo, não vou conseguir ser feliz nunca. Eu não posso fazer o que eu quero, no tempo que eu quero, porque eu não vivo sozinho. Né? A gente vive numa sociedade e que a gente tem regras, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter disciplina para poder viver bem no meio de todo mundo. Não vivo sozinho. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do mestre o senso da disciplina. Exatamente o que eu estava falando. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Olha o exemplo, gente. Quando a gente tem a humildade de obedecer e até mesmo de concordar, às vezes, ou respeitar aquele que tem uma opinião diversa à minha, né? Nós estamos vivendo tempos aí de muitas pessoas se divergindo, até nas redes sociais, né? A gente vê aí muita coisa bem triste mesmo, por causa de opiniões diferentes. Mas hoje o que ele veio falar para a gente foi exatamente essa liberdade. Essa liberdade de pensamento, essa liberdade de ideias. E quanto mais nós aprendemos a ter disciplina, quanto mais a gente tem respeito um com o outro, mais liberto nós vamos nos tornando. Olha que interessante, né? Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Então, nós estamos aqui exatamente para progredir. E quando a gente se dispõe a servir o outro, eu estou trabalhando para o meu progresso. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Então, muitas vezes, né, essa liberdade que a gente às vezes pensa que a gente conquistou, é exatamente a nossa própria escravidão. Vamos pensar, por exemplo, se eu, por exemplo, não consigo perdoar certa pessoa, certo indivíduo. Ao mesmo tempo que eu não faço isso, que eu não consigo me libertar disso, eu começo a criar algemas. Essa algema é a minha própria escravidão. Eu consigo criar essa algema
com esse indivíduo, que às vezes a gente coloca como se fosse até nosso inimigo, né? A partir daí, já começa a criar uma escravidão, porque eu estou algemada a essa pessoa através desse sentimento. Sentimento de ódio, sentimento de raiva, tudo vai me algemar a outra pessoa. Então, olha que interessante, gente. Então, quando a gente começa a nos libertar disso, a aprender a perdoar, fácil não é, a gente sabe que não é, mas tudo é exercício. Os sentimentos nossos, todos a gente consegue através de exercícios, até o amor. São exercícios do dia a dia. Nós vamos nos trabalhando, vamos pelejando, vamos arrumando uma coisa aqui, outra pendência ali, aceitando alguma coisa que você escutou e não gostou muito, até aprender a amar. Do nosso jeito, por enquanto, mas pelo menos nos libertar, né? Então, essa questão do perdão, né? Muita gente pergunta assim para a gente, mas e aí, como que eu faço se eu não consigo perdoar? E chegar perto de tal pessoa também e pedir perdão, e me libertar dessa escravidão, eu não consigo. Mas, só que quando é um caso, né, gente, assim, a gente vê que o primeiro caminho é a prece mesmo. Quando eu começo a pedir ajuda, quando eu começo a fazer uma prece do fundo do coração, os nossos mentores espirituais estão sempre abertos para nos ajudar. E aos poucos a gente vai conseguindo se libertar disso, se libertar desses sentimentos, né? E quando a gente quebra essa algema, é muito bom, é muito gratificante, a liberdade que a gente sente é muito grande, o alívio que a gente sente é muito grande. Então, a verdadeira liberdade, né, que ele está falando aqui, é essa. E não essa inconsequência de nossos próprios desejos. Nós temos vários desejos, mas nem todos me convêm. Nem todos me convêm. Então, nós temos que prestar bastante atenção e começar a nos perguntar realmente o que seria de bom grado para a gente fazer, né? E muitas vezes nós estamos aí achando que a gente está numa liberdade plena. Eu faço o que eu quero, eu tenho uma liberdade para fazer o que eu quero. Só que, na verdade, nós estamos desenvolvendo essa liberdade inconsequente. Essa liberdade que é a realização desses nossos desejos desenfreados. Então, ele define aqui muito bem para a gente que, através do nosso dever, que a gente sente. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Quando a gente faz, né, aquilo que a gente sabe que, no nosso íntimo, que a gente sabe que é legal, que eu estou fazendo de coração, estou fazendo para ajudar o outro, a sensação do dever cumprido é muito grande. Então, essa tal liberdade que ele tanto nos explica aqui, né, que Jesus vem nos explicar, é exatamente essa. Né? É essa liberdade de fazermos, de dever cumprido. Você fez tal coisa e aí você, né, tem aquela sensação gostosa mesmo do trabalho, do dever cumprido. Né? Então, gente, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Né? E espero ter ajudado. Quem quiser voltar depois na lição, né, para dar mais uma lidinha, muito grandiosa, ficou muito bem definido essa questão da liberdade, que nós possamos, a partir de hoje, pensar no sentido, no conceito da liberdade de uma forma diferente. Né? Essa liberdade que a gente acha que a gente pode e acontece, ela não é verdadeira.
né? Ela é falsa. Essa liberdade com consciência, com disciplina, com respeito, é a verdadeira liberdade. Tudo que nos deixa preso a algo, todas as nossas mágoas, todas as nossas dores, nos algema, nos faz mal. Então, que a partir de hoje a gente possa se libertar de tudo isso e termos a responsabilidade do nosso papel aqui na Terra. Então, uma boa noite a todos, até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos.